Olá, bem-vindo a mais um webinar de Automotive Business, que hoje traz a história de 60 anos da Toyota no Brasil. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer os patrocinadores deste webinar que tornaram essa iniciativa possível. Este webinar é apoiado por Autoavaliar, Gerdau, Henkel, Mangels, Max Wheels, Pilkington e o Hotel Sheraton WTC, que nos cede a infraestrutura para realizar essa entrevista ao vivo. Hoje a nossa conversa é sobre história e uma das mais admiráveis histórias da indústria automotiva mundial. Está fazendo 60 anos que uma das maiores fabricantes de veículos do mundo começou sua expansão internacional. E sabe por onde? Bem aqui no Brasil, em 1958. Foi quando a Toyota abriu, em São Paulo, sua primeira operação fora do Japão, que deu origem a um conglomerado industrial que hoje está presente em 29 países, com 65 fábricas, e que só em 2017 produziram nada menos que 10 milhões e 200 mil veículos. Isso mesmo, 10 milhões e 200 mil veículos. Dá mais ou menos 3 vezes o mercado brasileiro nos bons tempos. Mas há 60 anos tudo começou em um pequeno galpão no bairro do Ipiranga, onde eram montados alguns poucos utilitários bandeirantes. Você está vendo a foto. E para nos ajudar a contar essa história, que completa 60 anos, estamos hoje aqui com o Luiz Carlos Andrade Júnior, conselheiro executivo da Toyota do Brasil e coordenador regional de relações públicas da empresa para a América Latina. Luiz tem 38 anos de carreira no setor, já faz quase 20 anos que ele está na Toyota do Brasil. Ele entrou na companhia em 1999 e pouco mais tarde assumiu a função de vice-presidente executivo sênior, exatamente quando a Toyota resolveu acelerar no Brasil. O Luiz coordenou o lançamento de novos produtos, novas fábricas, e hoje fazem da Toyota uma marca de grande reputação aqui no Brasil e também de crescimento redobrado. Mas o Luiz veio aqui para falar não só do passado, mas também sobre o futuro da Toyota, que tem muitos planos aqui, até onde a gente sabe. Ele vai tentar contar alguns deles. Eu tenho várias perguntas para fazer para o Luiz, mas antes eu lembro que você está nos assistindo aí, pode também fazer perguntas. Basta colocar o hashtag Jogo da Velha antes da sua pergunta, para que ela chegue aqui no meu tablet e eu possa perguntar para o Luiz. Eu lembro também que as mais de 250 pessoas que se inscreveram para assistir esse webinar estão concorrendo a uma inscrição grátis para o Fórum da Indústria Automobilística, que acontece no próximo dia 16 de abril no Golden Hall do WTC São Paulo. No fim do webinar a gente vai fazer esse sorteio, portanto, fique conosco. Então, Luiz, seja bem-vindo. Vamos começar a contar essa história? Vamos sim. Luiz, eu quero começar com uma pergunta que é tão óbvia quanto necessária. Olha só, em 1958, uma empresa japonesa, fabricante de veículos, fundada em 1937, apenas 20 anos depois resolve fazer uma fábrica no Brasil. O Brasil era um país rural, tinha pouco desenvolvimento. Você pode ver a foto que a gente vai colocar no ar agora. Olha como é que era o entorno da fábrica da Toyota lá em São Bernardo, em 1961, quando ainda ela estava em construção. Não tem nada em volta. Pois foi aí que a Toyota começou a se tornar um gigante mundial. O que a Toyota pretendeu vindo aqui em 1958, Luiz? Olha, Pedro, eu acho que isso aí faz parte da história que existe, mas não foi escrita. Basicamente, pós-guerra, mundo dividido em vermelho e azul, e a Toyota, no Japão, estava perto dos vermelhos. Realmente, se a ofensiva comunista acontecesse na Ásia, realmente seria muito difícil ela sobreviver lá. Então, achou uma alternativa, onde existia já a maior colônia japonesa fora do Japão. E com os laços de amizade e ternura que eles tinham com o Brasil na época, decidiram se estabelecer aqui. Então, um pouco é isso a história, nunca foi escrita, isso eu soube de bastidores da empresa. Nunca teve alguém que escreveu lá. Mas seguramente, né, Luiz, eu acho que ela seguiu muitos dos compatriotas que 110 anos atrás começaram a chegar aqui no Brasil. Né? Exatamente, por um acordo até com Dom Pedro na época. Né? Bem, como se deu a escolha, Luiz? Olha, antes, a Toyota ganha uma reputação mundial, né, que é copiada por todo mundo. A Toyota faz Kaizen, faz New Plan, Karakuri, Kanban. São palavras que estão dentro de toda a indústria que fabrica carros hoje em dia. Né?
Desde aquela época que chegou ao Brasil, você tem conhecimento se a Toyota já praticava esses processos aqui? E é verdade, uma história que a gente já ouviu, que essa fábrica inaugurada em 62, certa ocasião, foi utilizada pela corporação para começar a implementar esses sistemas de produção? Realmente ela foi uma referência, porque outro dia, visitando a Motomate no Japão, eu me deparei com o layout da fábrica de São Bernardo. Falei, o que faz um layout de São Bernardo aqui numa fábrica japonesa? E aí foi quando o pessoal me explicou que num determinado momento a Toyota crescia tanto no mundo em termos de produção e efetividade, que perdeu os conceitos básicos que ela tinha, artesanais, de fazer a coisa com qualidade. Então o que eles fizeram? Voltaram à escola, e essa escola foi Toyota do Brasil em São Bernardo do Campo, onde eles puderam reaprender os processos antigos, que não vou dizer que hoje eles são mecatrônicos, mas eles são fundamentais para o pessoal aprender a fazer corretamente. Entendi. E como se deu a escolha de produzir no Brasil o utilitário Bandeirante? Ficou em produção 43 anos. Foram produzidos aproximadamente um pouco mais de 100 mil unidades, de 58 a 2001. E por que o Land Cruiser aqui ganhou o nome de Bandeirantes? Enquanto você responde, a gente vai mostrando algumas fotos históricas da fábrica. E olha como é que eram produzidos os Bandeirantes em 1962, mais ou menos. Ó. Você está vendo ali. Pode responder. O FG40, o Bandeirante, como ele é conhecido aqui, e ainda bastante visível nas nossas estradas, nos interiores do Brasil, um veículo rústico, pronto para qualquer coisa. Na verdade, ele foi construído para a Ásia. A origem do produto, a origem foi realmente para a Coreia na época, e outros lugares asiáticos, onde as condições de estrada eram inexistentes. Ele era um carro para lugares onde não tem estradas. E assim foi realmente, e era a forma como eles viam o Brasil. Que carro desses que nós podemos trazer para cá serviria para o país? Para aquela época do Brasil, para o 1962, a Toyota entendeu que era o Bandeirante. O Bandeirante era o produto para cá. Agora aqui precisa fazer 40 anos. O nome tem muito a ver realmente com entradas de bandeiras e... O desbravador, né? Que era o que ele era, né? Exatamente. Nada parava aí. Né? Exatamente. Acho que ainda nada para, porque tem muitos rodando. Ainda é muitos rodando. Muito bem. Bom, aí fizeram o Bandeirantes, bonitinho, até que foi rápido, 58, 62, a fábrica já produzindo, com vários fornecedores locais. E aí a Toyota resolveu entrar numa hibernação que durou 40 anos no Brasil. Por que essa hibernação? Bom, essa é uma pergunta realmente muito difícil, até para nós respondermos, né, Pedro? Eu sou depois disso. Eu tenho mais de 60 anos, mas não acompanhei, não vivi todos os processos da empresa. Difícil da gente explicar, não tão complexo quanto você vê a situação do Brasil na época e a ciclotimia do Brasil em termos de economia e política, né? Então, até que a Toyota entendesse o que era a vida nos trópicos, realmente levou algum tempo. Então, a opção de partir para mercados desenvolvidos, do tipo de Estados Unidos, de crescimento estável e sustentável, Europa também, realmente eram opções no cardápio dela bastante mais interessantes que tudo aquilo que a gente vivia em termos políticos, ditaduras militares e coisas do gênero. Bom, e aí, um belo momento, exatamente muito próximo de quando você entrou em 99 na Toyota, vindo da General Motors. Sou parte desse processo. Aí resolveram acelerar. Bom, ficaram parados 40 anos, você disse, uma questão que o país não oferecia grande perspectiva também, mas aí resolveram pisar fundo no acelerador. Como é que se deu essa decisão? Posso falar para você, resumindo numa expressão? Plano real. Isso. O Plano Real explica muito isso. O Plano Real e a sustentabilidade que aconteceu depois do plano, em termos econômicos e políticos. Abertura do mercado. Você sair de hiperinflação, existir um movimento continental também que ia mudando muito as coisas em termos políticos. Então, o que aconteceu aí foi que a visão de Mercosul e a visão econômica de Mercosul possibilitou, Pedro, que a gente realmente conseguisse começar a planejar, e a planejar com sustentação. E eu acho que isso foi a pedra de toque desse momento e desse processo. Bem, em 1998, fábrica de Indaiatuba.
inaugurada para fazer o Corolla, o carro mais vendido da corporação no mundo até hoje. É um dos carros, eu acho que continua sendo o carro continua sendo mais mundo, vendido. Né? Investimento inicial de 150 milhões de dólares, pelo que consta nos alfarrados históricos que eu tenho aqui. E aí você vê na foto a produção do primeiro Corolla em 21 de agosto de 1998. Olha lá a cerimônia de inauguração. Luiz, como é que foi a escolha do Corolla para fazer no Brasil? Havia outro modelo em vista? Nós tínhamos alguns casos de sucesso no Brasil já, que era realmente a produção da SW4, que nós conhecemos como SW4. Feito na Argentina, aqui. né? Vinha. Na época ela vinha do Japão. Já vinha do Japão. Então, tanto a SW4 quanto mesmo a Hilux vinda do Japão inicialmente, fizeram parte daquele período que nós começamos a importar. E essa importação realmente deu a visibilidade para nós do que seria mais apropriado para o mercado naquele momento. Então, a partir daí, e a partir da decisão Mercosul também, olha, se vamos produzir Hilux e a derivada SW4 na Argentina, o produto para o Brasil, de acordo com os testes que a gente já tinha feito, é um sedã médio. E era um sedã médio num segmento bastante complicado, onde o Vectra dominava. E eu era General Motors na época. Sim. Eram 7.000 Vectras por mês aqui já, naquela época. Não era uma coisa, não era uma brincadeira, mas realmente foi o segmento onde a gente preferiu entrar naquele momento, por testes antes com os importados. Bom, e aí, conta para mim alguns números que você trouxe, o que aconteceu de 2001 para cá. Bom, aí Pedro, tem aquela coisa que você vai me perguntar também, mas você fez tudo isso? Eu falei, jamais fiz. E na verdade eu nunca produzi um carro. Você estava na equipe. Mas com certeza realmente participei muito desse processo. Então, em termos de produção, por exemplo, para vocês terem uma ideia, produção naquela época, 15.000 unidades ano, das quais 1.600 eram bandeirantes. Hoje, a produção, 198.000 unidades ano. Um crescimento de 1.200%, onde nós mais crescemos. Né? Em termos de vendas, 24.000 unidades por ano. É o que a gente vendia no ano de 2001, quando eu assumi como superintendente comercial da Toyota. E o ano passado nós vendemos 190.000 unidades. Então, um crescimento de 700%, por assim dizer. E com um market share de 8,5%, né? Enquanto nós começamos com um market share de 1,7% naquela época. Menos de 20 anos. Menos, exatamente. Foi um crescimento aí de 500%. Em termos de empregados também, o emprego no Brasil, o emprego direto que nós estamos falando aqui, nós estamos falando naquela época de 1.159 empregados, é o que nós tínhamos quando eu cheguei, e hoje nós temos mais de 6.000 empregados, um crescimento de 400%. Além disso, temos os concessionários, né, que finalmente são aqueles que entregam a marca. Não adianta fazer uma marca se ela não for entregue e muito bem entregue, como faz a rede Toyota. Porque eu considero realmente, olhando para redes ao redor do mundo, podemos dizer assim, uma das melhores redes automobilísticas que eu conheço é a rede Toyota. Ela cresceu de 84 concessionários em 2001 para 250 concessionários hoje, também um crescimento de 200%. Mas isso tem muito a ver também com penetração geográfica, né? Você não cresce num lugar só, você não cresce em São Bernardo, você cresce em Brasil. E esse realmente é um desafio grande. Como é que você leva qualidade estável para todo o país? E você está falando desse crescimento realmente bastante acelerado, né? Mas que ele veio mais precisamente nos últimos 10 anos. Né? Antes disso, lá em 2002, a Toyota resolveu botar um pouco mais de dinheiro em Indaiatuba, aumentou a quantidade da fábrica, o Corolla já começou a fazer sucesso, né? Mas aí parece que chegou nisso e parou de novo. Por que parou de novo, Luiz? Bem, você falou bem, em 2002 realmente foi um grande passo, e eu acho que foi o meu grande primeiro trabalho, o meu grande primeiro desafio, foi o lançamento do Corolla Brad Pitt aqui. E logo na sequência, eu me lembro que a gente não teve tempo de comemorar o sucesso do Corolla, a gente já tinha o projeto IMV, que é realmente a Hilux e a SW4 feitas na Argentina, e que eram a minha responsabilidade também, o lançamento para a região. Então, em cima disso, Pedro, nós podíamos prever que a situação onde nós estamos hoje, nós podíamos ter chegado nela muito antes. Se realmente as coisas acontecessem nos prazos que nós tínhamos definido. Então, naquela época,
foi quando nós nós discutimos a respeito de um veículo no segmento B, que seria o Yaris. E, infelizmente, o projeto Yaris não foi aprovado para nós. Esse realmente foi o grande setback que nós tivemos. E foi quando Inicialmente era para fazer em Indaiatuba, né? Exatamente. Era o projeto para nós na sequência. Era o hatchback B mais vendido. Você fez o Corolla. O segmento mais vendido do país. Corolla um sucesso, Hilux um sucesso. Mesmo antes de completar o sucesso da Hilux, você já teria que estar pensando de como você ia expandir o teu line-up dentro da teoria dos newcomers, né? Se a gente pode chamar newcomer alguém com 50 anos de Brasil. Exatamente. Mas, realmente, infelizmente, o projeto não foi aprovado e a gente aí teve um tempo largo de espera, complementado por uma crise, quando a gente pensou em trazer o Etios para cá. E realmente foi uma boa resposta, estratégica resposta, mas que chegou com um determinado atraso no mercado. Essa é a minha pergunta. Em 2010, veio a decisão de investir 600 milhões de dólares na fábrica de Sorocaba, para fazer um projeto especialmente para países emergentes, o Etios, né? Como você vê aí na linha de produção, o Etios sendo fabricado em Sorocaba. Por que foi necessário construir uma outra fábrica? Não era possível expandir em Indaiatuba, ou mesmo fazer em São Bernardo, que desde o fim de Bandeirantes não tinha espaço ocioso? Por que vamos fazer uma outra fábrica e colocar 600 milhões? Isso já partiu em relação à modelagem fabril da Toyota moderna. Hoje em dia, realmente, não se faz fábrica que não seja para menos de 250 mil unidades. Sei. Hoje não se faz mais. O modelito hoje é o 250 mil. Então, essa decisão de Etios e Sorocaba, ela já foi tomada em relação a isso. Olha aqui, tem até uma pergunta que já chegou aqui, falando de Etios, que eu gostaria de passar para você. Que é, o que acontece com a chegada do Yaris em Sorocaba, que já está previsto para começar a produzir esse ano? É do Haroldo Lambert a pergunta, né? O que acontece com Etios depois do lançamento do Yaris? Etios e Yaris são irmãos, que vão ser fabricados sob o mesmo teto. É isso. É isso. E cabe? Tem capacidade para isso a fábrica? Cabe. Né? E assim, né? Porque... E vejam bem, é importante que a gente entenda o seguinte: com a expansão que a gente fez de Sorocaba para 108 mil unidades ano, essa expansão já contemplou uma preparação para que você possa expandir facilmente, com pouco investimento, a tua capacidade de produção. Então, mais uma vez, nós estamos na posição que a Toyota realmente gosta. O mercado me diz o que eu tenho que fazer. Não sou eu que vou dizer quanto eu vou vender no mercado. O mercado me fala o que ele quer. E eu vou ter capacidade para responder. E agora essa capacidade está localizada. Essa decisão não precisa mais ir para fora. Você pode fazer o tuning fino da linha de produção. Ela é uma decisão... Faço mais Etios, faço mais Yaris. O que o mercado... Perfeito. É isso? É desse isso. jeito que está É sendo isso. pensado o empreendimento. É isso. Né? Bom, mas lá atrás, por que o Etios e não o Yaris? Em 2010, qual era porque, vamos dizer assim, foi tomada uma espécie de decisão inversa. Hoje todo mundo concorda, dentro da Toyota, pelo que eu ouvi dizer, você não precisa concordar comigo. Sim. Né? Que o Etios vai vender mais do que... Aliás, que o Yaris vai vender mais do que o Etios. Né? Por que não começar a fazer o Yaris logo de uma vez lá atrás? Bom, vamos tentar explicar as coisas por partes. Tivemos a frustração de não ter o projeto de Yaris aprovado naquele momento. A justificativa para a não aprovação dele era uma questão muito de capacidade do mercado pagar e o quanto custaria aquele carro. Foi uma equação muito simples e econômica. Olha, esse Yaris que está sendo feito hoje para a Europa é um carro assim, 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 com esse nível de sofisticação. O mercado brasileiro pode pagar isso? Não. Então essa era a resposta. Nem o mercado brasileiro, nem os arredores. Bom, então temos que esperar um novo projeto que não existia na época. Como você sabe, a Toyota não era especializada em carros pequenos. A Toyota ganhou, vamos dizer assim, um pouco mais de musculatura nisso ao comprar a Daihatsu, adquirir a Daihatsu e incorporar, e agora começam a sair os primeiros filhos dessa nova parceria, desse novo aprendizado. Mas a gente não tinha isso. E o Etios realmente foi o primeiro produto desenhado e definido
no nosso board para ser um carro econômico. Você lembra disso, Pedro? Eu lembro disso e lembro de ter jantado com você numa van Premier, que nós discutíamos e apresentávamos o carro para alguns da imprensa, não para toda a imprensa, para que vocês dessem as opiniões. E essa era a visão. A visão é que a gente ia ter um carro low cost. Se a gente pudesse chamar um carro assim de low cost. Foi um ensaio, foi uma iniciativa. O projeto não foi feito só para o Brasil. Na verdade, foi um projeto que nasceu para a Índia e para o Brasil. Era um projeto BRICS, por assim dizer, com essa intenção. Mas infelizmente ele se atrasou. E ele se atrasou em função da crise mundial. Esse era um carro que, por exemplo, para nós aqui, a nossa fábrica em Sorocaba devia começar a ser construída em 2008, ser concluída em 2010 com o lançamento do Etios. Infelizmente... Esse era o plano. Esse era o plano. Infelizmente, ela começou a ser construída só em 2010, pós-crise, pós a gente saber que a gente tinha vida depois da crise, e para o carro ser lançado em 2012. Então, isso são 2 anos de atraso num lançamento nesse segmento, o que é bastante delicado. Bom, aí, vamos lá. Lançou-se o Etios. Apesar das reconhecidas qualidades mecânicas do carro, bastaram alguns anos para que isso fosse amplamente conhecido, a aparência do carro não agradou. Isso foi fato também. E vocês sabiam disso. Nós da imprensa dizíamos isso para vocês frequentemente. O que foi feito? Olha, eu acho que esse é um dos maiores exemplos daquilo que a gente pode falar da empresa que ouve o cliente e tem realmente uma parceria com vocês da imprensa. Principalmente aquela imprensa que tem a crítica construtiva. Aquela imprensa que realmente nasceu para informar bem os seus clientes, vamos dizer assim, as suas audiências, mas trabalha muito próximo de nós e sabendo das dificuldades que cada um tem, sendo uma empresa multinacional. Então, eu me lembro que nós elencamos, a partir de vocês e dos depoimentos que vocês davam de clientes, 14 problemas que o Etios tinha. Me lembro de ter criado dentro da Toyota um comitê, era um comitê dos 14 problemas? Era um comitê de imprensa, não. Eu falava assim, olha, tem muita gente falando mal de nós e do nosso produto. Escuta, vamos nos unir para ver o que ele tem de bom e começar a falar o que ele tem de bom, porque ele tem qualidades, como você mesmo falou. Então, depois disso, eu acho que foi um grande exercício até de humildade para a empresa, Pedro, de reconhecer erros e saber trabalhar em cima dos problemas. E olha, eu nunca vi a Toyota tão unida em redor do problema como eu vi em relação ao Etios. Porque nós falávamos assim, olha, o projeto está aí. Nós não podemos deixar de fabricar, vai ser uma estupidez rematada. O que nós podemos fazer? Aqui nós temos oportunidade de mostrar o nosso valor. E foi realmente o que foi feito. Tanto pela parte de produção, pela parte comercial, pela parte de pós-vendas. Acabou unindo a empresa. Virou um case de sucesso. E hoje eu posso te dizer, a situação que a gente vive hoje, falta Etios. Falta Etios. Se eu tivesse mais Etios, hoje eu estaria vendendo mais Etios. Foi inaugurada a fábrica, nem foi inaugurada, imediatamente vocês já anunciaram outro investimento para aumentar a capacidade de 74 para 108 mil unidades ano. Precisaram, é verdade, não apertar o botão por causa da crise, né, que quando isso ficou pronto, né? Mas quer dizer, agora isso já está sendo aproveitado, né? Sem dúvida. E olha, e tudo que vocês falaram, naqueles 14 pontos, tudo nós conseguimos resolver. E por que foi tomada a decisão, também logo depois de inaugurada a fábrica de Sorocaba, de fazer uma fábrica de motores? A primeira da Toyota na América do Sul, que inaugurou diversos métodos de produção inovadores aqui, inclusive, 580 milhões investidos, e já mais 600 em andamento para duplicar o tamanho dela. Por que se decidiu? Qual foi a mola motora dessa decisão? A mola motora disso, eu acho que é uma visão e um entendimento do mercado brasileiro em relação a inovar alto. Sempre se soube, e nós aprendemos isso durante os tempos. Durante um tempo, por exemplo, quando eu falava daquelas vendas de 2001, por exemplo, 24 mil unidades, e produzindo 14 mil unidades aqui, você tinha 10 mil importados nesse mix.
fabrica 14 mil, não exporta nada. Vende 24 mil, você tinha 10 mil importados. E a gente sempre soube que ficar realmente em cima dessa decisão em relação a importados não seria um caminho para crescimento aqui. O caminho para massificação, o caminho para expansão de marca seria uma localização de produtos. Isso eu estou falando em relação à região também, mas também e muito em relação ao Brasil. Então, tivemos Inovar Alto também. A decisão do Inovar Alto, a luz do Inovar Alto foi essa de termos os motores aqui. Onde a gente está comprometido a produzir motores para tudo aquilo que a gente vier produzir. Essa foi uma decisão rápida, né? Muito. Todo mundo fala que os japoneses sempre andaram muito devagar aqui, mas essa que eu me lembro foi muito rápida. Foi uma reação imediata. Dúvida nenhuma. Sem dúvida foi. Simbólica. E no ano passado ainda investiram mais de R$1 bilhão de investimento para fazer o IAD em Sorocaba, né? E você acredita que é o momento desse carro no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que é um crescimento natural em termos de line-up. Você vê, você tem um Corolla bem segmentado, bem colocado no seu segmento, líder de mercado há vários anos consecutivos. Você tem o Etios, que já mostrou que é um dos caminhos certos para motorização brasileira, por assim dizer, e para a região como um todo, né? O Etios, para nosso orgulho, já é exportado para 7 países. Então, agora nós temos a oportunidade de uma complementação de line-up. Como foi falado já, e já foi falado por nossos executivos também, foi uma decisão que ponderamos outros produtos em relação a fazer isso, mas a oportunidade Yaris era importante para a gente percorrer. Então, acredito que nós estamos no caminho certo com isso. O Brasil vai ter um grande produto, a região, a América Latina, vai ter um grande produto fabricado no Brasil. Não podemos esquecer que, nesses últimos anos, também houve um investimento, às vezes ele fica um pouco esquecido, de R$70 milhões no projeto SBC Reborn, que era para refazer coisas na antiga fábrica de São Bernardo, que embora hoje não produza mais automóveis, ela está lá fazendo peças. E também se tornou de novo a sede administrativa da Toyota América Latina, e foi feito um centro de design, está sendo montado um laboratório de materiais para acelerar desenvolvimento de fornecedores. Isso, e está lá também um centro de visitas que abriga a história da empresa. A gente está vendo ali os novos prédios e um novo centro de design que foi construído lá. Em que fase está esse renascimento de São Bernardo, Luiz? O que se pretende hoje da fábrica e da sede de São Bernardo? Ela vai permanecer fazendo só componentes? Você esteve nos visitando lá recentemente, Pedro. Você viu que a gente tem espaço para algumas coisas mais, mas eu não gostaria de entrar nessa especulação. Eu gostaria de falar que o grande mérito de termos São Bernardo hoje e do Centro de Engenharia Aplicada, o novo Design Center, que já fez, inclusive, alguns trabalhos locais com o Etios, o novo Centro de Visitantes também, são todas uma forma de melhorar a integração entre nós, entre as áreas da empresa. Acho que isso realmente foi feito e com muita propriedade. Você ter as áreas comerciais da empresa próximas das áreas de planejamento e produção, isso é muito importante em termos de sinergia interna. Isso realmente facilitou muito a visão de One Toyota. Em segundo lugar, ele tem um processo em relação aos próprios empregados da Toyota e seus familiares. Hoje a gente tem um centro de visitações que, como você viu, é realmente uma porta aberta que nós não tínhamos no passado. A Toyota sempre foi uma coisa tímida, fechada e pouco, vamos dizer assim, pouco receptiva às coisas externas. E hoje eu vejo uma mudança de postura e isso passa também pela nossa administração. Nossa administração é porque do lado de fora do portão vocês têm mais clientes do que tinham também, né? Sem dúvida. É isso. Bom, e aqui tem algumas perguntas que eu vou começar a fazer para você, mas uma delas já está aqui contemplada, que a Toyota está entre as primeiras fabricantes de veículos do mundo a apostar na eletrificação por meio da hibridização de veículos, né? O Prius foi o primeiro híbrido lançado de grande comercialização de produção de massa no mundo, né? Já está no Brasil, já faz algum tempo.
E como o Brasil entrou nesse plano de eletrificação da Toyota? Qual a estratégia de híbridos elétricos para o Brasil? E eu também replico aqui a pergunta do Felipe Boiano. Qual é o plano da Toyota para veículos elétricos? E eu acrescento híbridos também. Bem, você fez muito bem de falar e colocar dessa forma, porque eletrificação é alguma coisa que nós vemos com positividade, ou seja, a Toyota não é contra o veículo elétrico, né? E eu defendo muito isso porque eu digo o seguinte: quando esse veículo híbrido... Em relação ao híbrido que vocês está falando, exatamente, né? Quando esse veículo híbrido, que realmente trabalha com eletricidade e combustão, vocês veem no mercado, ele nada mais é do que muito mais do que um veículo elétrico, porque ele tem as duas tecnologias no mesmo produto. E com autossuficiência, como é o caso do Prius que a gente tem no mercado aqui. Nosso plano, a gente vê de forma muito auspiciosa o que a gente já conseguiu em termos de benefícios. Por exemplo, você sabe que hoje nós temos um benefício em termos de imposto de importação, que variou de 35% para 4% no caso do Prius, e no caso dos híbridos em geral no mercado. E também, com isso também, temos uma política de preços favorável à massificação do produto. A gente já teve um crescimento do Prius no ano passado de 400%, se nós compararmos 2017 com 2016. Muito auspicioso para nós, porque a gente sente que cada vez mais as pessoas estão entendendo a respeito dessa tecnologia e desfrutando de um carro que socialmente é benéfico, em termos de consumo de combustível, que é uma coisa do momento hoje, né? Fala, combustível, gasolina a 4,6%, tendo 27%, 28% de imposto nesse combustível. Eu gastar menos combustível hoje tem tudo a ver com o que eu quero para a minha vida. Então, de repente, esse é uma estratégia para o momento, ter mais híbridos. Agora, qual é a visão da Toyota? O que os híbridos fazem pelo mercado? A gente não é contra o veículo elétrico puro. Não é que o veículo elétrico vai chegar... Não, mas o caminho para essa eletrificação é, na verdade, o dos veículos híbridos. Porque o híbrido vai promover que, à escala disso, você produza baterias mais eficientes, componentes mais eficientes para essa eletrificação. Ao mesmo tempo que você tem a autossuficiência, que hoje não é possível em termos de postos de recarga para os veículos elétricos. Você já encontra alguma coisa assim, mas nada em escala, nada que possa te proporcionar assim o conforto de você falar, bom, eu vou ter um carro elétrico e estou resolvido com o meu elétrico. Aqui, o Alex Sommer, ele pergunta, bate pronto para você, próximo modelo do Corolla terá versão híbrida? Talvez, é uma possibilidade. E fazer o Prius no Brasil? Um dia ele poderá ser brasileiro? Pergunta o Fernando Melo. A gente não costuma falar a respeito de planos, de planificação de produto futura, porque realmente tudo isso é sempre muito estratégico, né, em relação ao que você vai fazer. Uma palavra mal colocada aqui, você perde uma porção de coisas pelo ponto de vista de lobby de um lado e pelo ponto de vista de vantagens em relação à concorrência. Mas eu diria para você que os caminhos, olhando o line-up de híbridos da Toyota, tudo está aberto para nós. E eu já disse que muito em breve toda a sua linha vai ter opção híbrida, né? Verdade. Portanto, faz parte do desafio global. Numa ilha, não é? Não estamos numa ilha, e realmente o mercado brasileiro particularmente é visto como um bom laboratório para algumas regiões. O Roberto pergunta, quais são os planos para a planta de Sorocaba? Além de fazer o Yaris, obviamente você já respondeu. Sim. Você pode falar mais alguma coisa? Eu acho que Sorocaba, como eu falei aqui anteriormente, ela já faz parte do novo cardápio de plantas da Toyota. Realmente, como eu falei para vocês, não se faz nada hoje com uma capacidade menor do que 250 mil unidades, então vocês podem saber e falar que essa planta está pronta para isso e para mais, inclusive. Ela é versátil, ela é moderna, ela foi criada já dentro do espírito modular Toyota, então eu diria para você que o céu é o limite. Eu recentemente soube, e eu gostaria que você pudesse confirmar ou não essa informação,
que a planta, quando ela foi pensada inclusive para ser duplicada, espelhando uma área Sim. dela. Quer dizer, ela pode simplesmente dobrar de capacidade com mais investimento, obviamente, mas isso foi pensado já, não? Como todo projeto industrial, você tem por obrigação a fazer uma declaração em relação ao meio ambiente e ao teu RIMA, como é conhecido. E nessa declaração foi feita em relação a 400 mil unidades. 400 mil unidades ano. Entendi. Olha só, e quais são o Fernando Melo pergunta aqui, quais são os planos da Toyota do Brasil, o segmento de SUV que não para de crescer? E também tem uma outra pergunta aqui de um outro telespectador aqui, é se o Ikeda pergunta se o SUV CHR está planejado para o Brasil. Bom, Ou se virá alguém da Toyota Daihatsu. Bem informados os nossos, Você vê que a nossa audiência. Olha, eu diria que muito já se falou em relação ao CHR, inclusive vários dos nossos executivos já estiveram na Berlinda, inclusive respondendo para o Pedro sobre essa mesma pergunta. Mas a decisão que foi tomada na época, e aí tem a ver com o Yaris também. A decisão que foi tomada na época era... Estou falando do CHR, do CHR. certo. O CHR, da forma como ele está colocado hoje, ao custo que ele estaria colocado hoje para nós, quer nós trouxéssemos importado, quer nós viéssemos a fabricá-lo aqui, ele não teria uma equação boa. Talvez seja o mesmo problema do Yaris que eu falei para vocês lá atrás. Ele não teria uma equação boa em relação a preço e volume para o mercado brasileiro. Então, nesse momento, a preferência em relação a dois projetos foi nós fazermos o Yaris em Sorocaba, porque essa realmente era uma equação que fechava melhor com todo o mercado. Então, essa foi a decisão por enquanto. O CHR não falaria para você que está afastado, porque esse mercado é muito dinâmico, mas eu diria para você que não faz parte dos nossos planos. Ficou um pouco mais longe, né? Ficou um pouco mais longe. Olha aqui, o Paulo Bedran, que já foi do MDIC, Certo. está dizendo aqui o seguinte, olha, que a Europa está anunciando o fim da motorização a diesel em vários países. Sim. No entanto, a Toyota anuncia um híbrido com motorização diesel. Qual seria o seu comentário a esse respeito? Olha, Paulo, aliás, boa tarde. Eu diria para você que essa decisão do diesel ela foi conversada internamente e eu me lembro que ela estava pronta, inclusive, para ser anunciada no último IA em Frankfurt, em setembro do ano passado. E acabou sendo anunciada agora. Eu acredito que quando a Toyota fala em relação a híbridos, e eu tenho bem certeza para te responder disso, Paulo, se nós vamos manter o híbrido diesel lá, mas eu acho que a decisão dela em relação a outras motorizações que estão colocadas vai ser do progressiva eliminação disso no hemisfério norte. Não, eu não garantiria para você que isso vai acontecer no planeta, mas eu acredito que sim, em relação à postura no hemisfério norte, menos diesel. Se você tivesse que apostar R$1 em diesel, você talvez não apostasse. Não apostaria. Não era o momento mais. Mais uma pergunta aqui, telespectador nosso aqui. É real a joint venture entre Toyota, Denso e Aisin para desenvolvimento de software para os veículos autônomos? Sim, é real. É real e faz parte de uma outra visão. Que, aliás, são empresas do mesmo grupo, vamos dizer, né? Sim. São empresas que têm participação acionária da Toyota importante. Mas eu não falaria só disso, eu falaria para você de algumas conversas internas que nós estamos tendo. Eu acho que no passado era muito comum para a indústria, de uma maneira geral, se eu descobrisse alguma coisa, eu me cercava em relação a essa coisa e protegia de todas as formas, porque essa seria a minha vantagem competitiva. Eu acho que o mundo que nós estamos vivendo hoje, Pedro, é bastante diferente, porque eu acho que hoje uma boa ideia, ela vira uma ideia excelente e ótima e muito rápida de implementação se ela for compartilhada entre 10 parceiros. Então, essa visão eu sinto e percebo que ela está existindo dentro da Toyota. Não só com empresas do mesmo grupo econômico, como é o caso da mencionada, mas em relação a outras parcerias. Por exemplo, com a Mazda.
De 0 a 100, olha só que pergunta que eu daria para você. De 0 a 100, em que nota você daria, em que intensidade você colocaria as empresas japonesas do segmento automotivo, né, em relação ao carro autônomo, comparado com empresas de outras nacionalidades? Olha, É uma pergunta tá na metade. É uma pergunta complexa porque tem muita gente falando, Pedro, e eu também sei que tem muita gente falando barato. Eu sou uma pessoa da indústria. E eu também sei que tem muita gente falando sem sustentação. Eu acho que nesse ponto os asiáticos falam menos e eu colocaria aí 70, dentro de 0 a 100. 70 em relação à escala e essa aquele corrida. velho conservadorismo típico da burocracia, não vamos colocar tudo numa cesta só. Exatamente. E também uma visão que a gente tem e é muito própria e pertinente da gente. Em muitos casos foi assim. Nós não somos pioneiros no lançamento de uma tecnologia, mas a partir do momento que a gente coloca as mãos nisso, a gente acaba fazendo bem e com segurança. Então, algumas prioridades para nós são a segurança em primeiro lugar. Não vamos arriscar com isso quando a gente está falando em veículos autônomos. E olha, e com relação a essa demora em se definir regras para o futuro, o Rota 2030, que fica atrasando a todo momento, no caso da Toyota, qual é a expectativa em torno disso, Luiz? E é uma pergunta aqui do Andrade, também Andrade. Dizendo para você assim, vai se retirar investimentos do Brasil? Não. Retirar ou parar com eles, né? Não. Veja bem, não é a visão, eu não seria tão drástico a esse ponto. De uma certa forma é preocupante, porque a pergunta que tinha que ser feita inicialmente, originalmente conjugada a essa, seria: o inovar alto foi bom para a indústria? E a nossa visão foi bom. Eu mesmo respondi para vocês com uma fábrica de motores localizada aqui em Porto Feliz. Entre outras coisas. Realmente, proteção para a indústria, condições de maior competitividade para essa mesma indústria, são proporcionadas, em termos evolutivos, por esses programas. E eu acho que a continuidade deles realmente dá o pano de fundo para a indústria, que sempre precisa de um mínimo de 15 anos de visibilidade para se planejar, investir e progredir. Como é que evoluiu nesses 60 anos? Como fluiu, digamos assim, o TPS, o Toyota Production System, para os seus fornecedores no Brasil? Bom, essa é realmente uma revolução que eu assisti na Toyota. Não vi e não conheço outras empresas fazendo isso no mesmo segmento. Ou seja, você tem uma determinada produção e uma determinada ordem interna de produzir as coisas, não é diferente no mundo japonês. Mas daí a você pedir ao teu fornecedor, uma empresa familiar, no ABC de São Paulo, no interior de Minas, por exemplo, a ter os mesmos princípios, a mesma metodologia de você, é um passo muito grande. Agora, ao invés de simplesmente criticar de que isso está bom, isso está ruim, esse é bom e esse é ruim, o que eu posso fazer para mudar isso? E a Toyota efetivamente faz isso. Vai para dentro do fornecedor, ajudar o fornecedor a ter processos para que ela seja melhor atendida dentro dos padrões que ela espera. Tanto em termos de qualidade, quanto de prazo, quanto de compromisso de entrega. Uma série de coisas. Finanças. Ensinar o pessoal a fazer conta para te falar: olha, você pode me aumentar tanto que isso daí eu aguento. É mesmo? Você chegou então, a conversar nesse nível? Por incrível que pareça, porque eu preciso da sustentabilidade dele. Tudo é sustentável, Pedro. Eu não posso ser sustentável se a minha cadeia de fornecedores não for. Por falar em fornecimento, Luiz, uma pergunta pontual da Júlia Pereira: quais são os possíveis impactos da taxação de aço e alumínio nos Estados Unidos para nós aqui no Brasil? Você vai para a indústria automotiva especificamente, né? Essa
é uma pergunta bastante complexa e corporativamente, Pedro, a gente está orientado para... É muito difícil fazer qualquer comentário em cima das emoções do momento, né? Então, eu tenho consciência em relação ao que eu falar hoje, realmente podia ser comprometedor para a marca, eu prefiro não comentar a respeito disso. Eu sei dizer que a Associação dos Fabricantes de Veículos nos Estados Unidos tem uma posição em relação a isso e a posição não é agradável, ou seja, não acreditam, isso já foi tentado no passado e não funcionou e não acreditam que funcionaria dessa forma, porque apesar de você ter uma verticalização da produção para os Estados Unidos em relação ao importado hoje, você tem um acréscimo de custos desinteressante para a própria indústria também. Muito bom. E o Mário Zbiniuk pergunta a você acredita parte do sucesso da Toyota a eficiente estratégia em pós-vendas? Eu acredito que sim, Pedro. Dar um percentual, eu vou colocar um pouco mais, ser um pouco mais... Muito obrigado, Mário, por essa pergunta, porque realmente eu acredito que sim. Nesse período que eu falei para vocês no começo, que nós ficamos sem produto, ou sem novos lançamentos, nós tínhamos que fazer mais do mesmo com o Corolla e com a Hilux. Então, num mercado onde você tem outros concorrentes crescendo em termos de line-up, com line-ups bem estabelecidos, o que fazer para conseguir crescer uma rede e sustentar essa rede com basicamente 2 produtos, que é o que nós tínhamos. Então, uma das decisões que nós tomamos na época, essa rede vai ser melhor. Então, vamos trabalhar no aperfeiçoamento da nossa rede. Ao mesmo tempo que nós tínhamos produtos, então eu acho que com o Toyota... Aqui no Brasil, Toyota tem notas melhores até do que nos Estados Unidos. Né? Sem dúvida. Toyota Sales Way, que era o TSW, e o TSM. Os 2 programas que juntos melhoraram os processos de vendas e pós-venda da marca. Mas principalmente nos possibilitaram fazer algumas coisas, Mário. Por exemplo, nós tivemos uma discussão intensa com a nossa rede, no sentido de padronizar o preço das revisões no Brasil inteiro. Então, você tendo um Corolla no interior do Rio de Janeiro, era a mesma coisa que ter no interior do Acre. Esse Corolla, as tuas revisões, as tuas peças vão custar para você rigorosamente o mesmo valor. Então, para fazer isso com a rede, realmente foi um passo em relação à marca. Nós explicávamos sempre para eles. Temos que fazer alguma coisa em relação à tua respeitabilidade no mercado. E a respeitabilidade veio por esse lado. Outra coisa, atenção, satisfação do cliente passou a ser um indicador de remuneração e compensação da rede e até do bônus dos nossos próprios executivos. Existe o Felipe Burman que pergunta a você, previsão alguma da Toyota comercializar vans, comerciais leves e caminhões no Brasil? Eu diria para você que esse processo das vans, nós já passamos por eles algumas vezes. Não foi nenhuma ou 2 vezes que nos perguntaram a respeito da Siena. Não, e nós temos a nossa própria frota. Nós temos algumas vans que nós usamos no transporte de executivos, algumas vans importadas do Japão. E realmente essa pergunta já ocorreu para nós várias vezes. O mercado, nós ainda julgamos esse mercado pequeno e restrito no Brasil para a gente ter uma linha de produtos nele. Ainda é um mercado que se satisfaria mais com veículos importados. Se a gente conseguir uma boa equação aí, acredito que não está afastado, mas não é um segmento crescente no Brasil, é um segmento estável, é um nicho, e nós não julgamos que fazer alguma coisa localmente com vans, diria que não. A outra pergunta, a parte da pergunta era vans e... caminhões. A parte dos caminhões... Nós tem uma marca de caminhão, a gente nós sabe, temos a Rhino, né? E em cima da Rhino, eu acho que existe uma visão. Precisamos ver para onde vai o mercado, que já é bem abastecido, bem estabelecido, localmente. Nós temos vários fornecedores locais bastante robustos, e precisamos acompanhar para onde esse mercado pode ir.
E olha, o Dailton Menezes pergunta a você, como a Toyota vê o mercado brasileiro nos anos de 2018 a 2019, logo este ano e o próximo? Né? Acredito em uma recuperação efetiva, sustentável? Olha, a Anfávia está falando em termos de 2,5 milhões de unidades. Nós estamos acompanhando, em termos de planejamento, é sempre aquele número que você usa. E veja bem, que não é um número simples apenas para dar entrevista, não. É um número que baseia várias coisas, inclusive a dos nossos fornecedores, não só os locais, como os fornecedores no exterior também. Então, nós estamos trabalhando com esse número de 2,5 de crescimento e um crescimento moderado em relação ao 2,5 para 2019, em termos de 2,6, 2,7 milhões de unidades. Mas nós acreditamos, sim, numa recuperação progressiva. Como a gente sempre diz, né? Nós descemos de elevador, estamos subindo de escada. Mas eu gostaria de subir de escada, degrau a degrau, sem voltar. Aqui uma outra pergunta é que método Toyota de produção todo mundo já usa. Indústria 4.0, a Toyota já usa e aqui no Brasil também? Pedro, com certeza eu acho que a gente não está no 4.0 no Brasil ainda. Acho que nós não é a trilha disso. Mas em termos industriais, eu devo dizer para você que a gente deu passos muito largos com a vinda de Sorocaba, com o advento de Sorocaba. Temos processos muito interessantes lá, inclusive com uma parte robótica, que nós já discutimos sobre isso, né? Onde você tem tantas discussões, tiveram tantas discussões no passado a respeito da robotização. Robô é mal para a indústria? Robô é mal para o emprego? Não. Na verdade, a maior visão... a usar a robotização em larga escala, né? A 3.0 foi das primeiras. Mas um dos maiores benefícios da robotização, sob o ponto de vista Toyota também, era do robô fazendo coisas que não são apropriadas para o ser humano fazer. O que é um mérito e que para mim realmente é muito louvável em termos ergométricos, em termos também da sustentabilidade do emprego e do ser humano, né? Eu vou te fazer uma última pergunta, a gente está chegando, você viu que passou rápido, né? São muito rápido, muito rapidamente, né? Uma última pergunta a você, falando de futuro, que história você avalia que a Toyota quer continuar a escrever no Brasil? Bom, eu acho que esses 60 anos, com maior intensidade nesses últimos 20, não só por minha causa, mas também comigo dentro da organização, eu acho que a velocidade desses últimos 20 realmente são o tom do que vai acontecer daqui para frente. Como diz o nosso presidente mundial, a gente está passando por uma transformação na indústria sem precedentes. E uma transformação que, de acordo com a visão dele, só acontece de 100 em 100 anos. Eu também acredito nisso. Eu acredito que realmente o mercado... A gente está no começo desses novos 100. E a mobilidade da forma como a gente vê hoje, ela está mudando muito, Pedro. Eu acho que a nossa necessidade, a minha pelo menos, de transporte individual, daquele egoísmo individual, daquele sentido de independência que eu tinha com o meu carro, eu vejo muitos jovens hoje, aqui no Brasil mesmo, já pouco interessados nisso, né? Então, eu acredito que a indústria vai precisar se reinventar. E, como sempre, na seleção natural, a sobrevivência vai ser dos mais competentes. Quem for mais capaz de antecipar esse futuro e de saber para onde as coisas vão. Agora, eu vejo um fator muito positivo no âmbito da Toyota. A Toyota está realmente muito ligada e cada vez mais ligada ao seu consumidor. Então, a voz do cliente, se bem ouvida, se corretamente interpretada, vai dar o caminho para isso. Bem, a gente chega ao fim desse webinar, mas antes de terminar, conforme eu tinha prometido, nós vamos fazer aquele sorteio de uma inscrição grátis para o Fórum da Indústria Automobilística. Luiz, quem vai sortear essa pessoa é você. Diga um número de 1 a 294. Nossa. Você pode dizer qualquer um nesse intervalo. 88. Número 88 ganhou uma inscrição grátis para participar do Fórum da Indústria Automobilística. É o Guilherme Turra. O nome dele é Guilherme Turra. Parabéns. Automotive Business vai realizar esse evento agora no próximo dia 16 de abril, no Golden Hall do WTC. E você pode vir sem pagar nada. Nossa equipe vai entrar em contato para acertar os detalhes logo mais com você.
Então agora nós vamos encerrar e gostaria de agradecer mais uma vez os patrocinadores deste webinar: Alto Avaliar, Gerdau, Henkel, Mangels, Max Wills, Pilkington e o Hotel Sheraton da WTC São Paulo, que nos cede esse espaço e a infraestrutura. Nosso agradecimento a você, Luiz Carlos, pela sua presença, pela paciência em responder todas as perguntas. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom estar com vocês, Pedro, como sempre. Tá certo. Olha, eu lembro que nós vamos realizar um outro webinar no próximo dia 26 de março, quando apresentamos as conclusões da 5ª edição do estudo Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira, que é feito pela Roland Berger, com parceria da Automotive Business. É no próximo dia 26, a entrevista ao vivo que a jornalista Giovanna Riato vai fazer com o diretor da Roland Berger, o Rodrigo Custódio. E você já pode se inscrever para assistir e fazer perguntas, assim como aconteceu aqui entre eu e o Luiz, falando sobre 60 anos da Toyota. Mas por hoje a gente encerra aqui e eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram. Nosso muito obrigado e até a próxima.